a nossa amiga Joyce fazer parte dessa nossa live. Joyce. Oi! Olá, tudo bem? Rapidinho, Joyce, André de Rondonópolis. Seja bem-vinda, Andréia. Um grande abraço para você, viu? Joyce, um prazer estar aqui com você. Um prazer estarmos aqui conversando sobre algo tão importante nesse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, que é o papel da família. O papel da família em tempo de pandemia. Joyce, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela disponibilidade e pela possibilidade dessa conversa, viu? Você é uma pessoa muito especial para a gente e a gente quer ouvi-la, ouvir todo o seu conteúdo, tudo aquilo que você tem para nos ensinar. Família é um tempo muito complicado para falar sobre família. E para quem não conhece, gente, vocês que estão entrando, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Para quem não conhece, Joyce é a Joyce Araújo do nosso coração. A Joyce, ela é pedagoga, ela é especialista em educação especial. É isso, Joyce? Psicopedagoga, e atualmente ela está estudando neuropsicopedagogia. Joyce, é um prazer estar aqui falando com você, minha amiga. É um prazer falar sobre um tema muito especial e muito ímpar nesse momento que a gente está vivenciando, muito frágil também, né? Muito obrigado pela sua participação, Joyce. O prazer é meu, eu que agradeço essa oportunidade riquíssima de estar aqui. Pessoas maravilhosas já passaram por aqui, eu pude aprender muito e acredito que hoje não vai ser diferente. Com certeza, a gente tem muito para poder conversar, queremos ouvir, queremos aprender. Você é uma pessoa que atua diretamente no papel da educação, no papel de famílias, e você sabe tão bem quanto eu, Joyce, que esse é um período onde muitas pessoas estão enfrentando diversos tipos de problema. E um desses problemas é a base da sociedade, chamado família. Então, por isso que a gente está conversando hoje aqui, e o tema dessa nossa conversa é o papel da família em tempos de crise. Quem não está passando uma dificuldade como essa, né, Joyce? E aí, Joyce, Pode falar. E assim, não, pode terminar, eu continuo depois. Ok. E para começar essa nossa conversa, Joyce, eu tenho duas frases que eu gosto muito. Uma frase de um autor desconhecido que diz: na infância bastava o sol lá fora e o resto se resolvia. E tem uma outra frase de um livro que eu gosto muito de ler, que é o livro do Pequeno Príncipe. Já li para os meus filhos, já reli com eles diversas vezes. É um livro maravilhoso, que ele diz assim: as pessoas são solitárias, porque ao invés de construírem muros, ao invés de construírem pontes, constroem muros. Joyce, falando sobre família, falando sobre desenvolvimento familiar, falando sobre esse período de crise que nós estamos enfrentando, em que muitas pessoas estão construindo muros ao invés de pontes. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Joyce, é como que essa pandemia, como que esse processo de reclusão social está impactando diretamente a sua vida? A minha vida em relação ao que está acontecendo, essa situação toda, eu tive momentos, né, difíceis e fáceis normalmente, mas eu tive um impacto de forma negativa na minha vida profissional. Porque conforme eu trato de crianças com dificuldade de aprendizagem, adolescente, eu utilizo muito do visual, porque um comportamento, o corpo ele fala. Quando a voz ela não sai, o corpo ele responde. Então eu preciso analisar toda uma situação, o comportamento da criança, do adolescente. E essa pandemia veio de forma inesperada, onde tudo paralisou, onde os empregos pararam, as escolas fecharam suas portas. E esse momento surpresa na nossa vida, na minha vida também não foi diferente. E eu passo ainda, né, por esse momento de crise na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu parei nesse momento, não estou
atendendo, porque eu trabalho de forma presencial, não trabalho de forma online, então eu diminuí todo o meu atendimento. Eu até tentei retornar nesse processo, nesse período, na semana passada, e os pais, eles não retornaram por medo, e eu entendo perfeitamente, por medo, né, dos filhos atrasar. E eu, então, nesse momento, estou totalmente parada profissionalmente. Estou elaborando, fazendo projetos em casa, mas na minha vida profissional veio uma parada. Só que, em contrapartida, é o que nós vamos falar mais para frente, né? Essa quarentena, para mim, não teve totalmente um ponto negativo. Claro, sim que tem. Eu não nego isso. Mas em questão familiar, pode ser trabalhado de forma riquíssima, poderosa. E é o que você vai falar. Eu conheço você, conheço sua família, e eu sei que esse tempo você está usando assim de uma maneira muito especial, né? Não só para você e para sua filha, mas você está nos ensinando por meio das suas redes sociais. Eu te acompanho muito, eu estou ali sempre vendo você, suas dicas, e é maravilhoso. E olha, Joyce, eu já usei muito das suas dicas aqui em casa, viu? E foram maravilhosas. Foram maravilhosas. Você, como uma psicopedagoga, nesse período familiar, nesse período de desenvolvimento, inclusive dos filhos, é uma reinvenção, né? É engraçado a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que é natural. Todos os outros participantes desse nosso projeto aqui, eles mencionaram a mesma coisa. É uma reinvenção. Para você também está sendo isso? Com certeza. É a arte de se inovar a cada dia. Né? E assim, voltando a falar um pouquinho sobre esse contexto familiar, Márcio, é muito interessante falar de família, porque falar de família é falar de desafios. E o momento que você constrói uma família, o momento que você se une com o seu parceiro para você construir uma família, você já carrega dentro de si valores estabelecidos, né? Morais, a ética. Então, o parceiro e a parceira já vêm estabelecido, carregado da sua família de origem, né? Éticas e morais. E quando você fala de família construir, a ser construída a partir de nós, né? A partir de nós, eu preciso reinventar e ressignificar tudo aquilo que eu já vivi. Exato. E as pessoas, né, da pós-modernidade, elas sofrem por mudanças constantemente. Nossa. Se você for parar para ver aí nas mídias, nas redes sociais, a sociedade, ela estabelece um padrão de perfeição na qual muitos pais, né, ficam tentando se igualar, ficam tentando alcançar aquele nível que, na verdade, não é um nível correto a chegar. É um nível que automaticamente você libera um desejo, mas que, na verdade, não é isso que você tem que ser. E a gente perde a essência de quem nós somos. Nós perdemos a essência da verdadeira intenção do que é construir uma família. Para que essa construção familiar? Para que a família? O que serve a família? Então, esse período, Márcio, de quarentena, eu vejo como um ponto muito positivo, porque é o período que você está em casa. Você está com a família. Sim. Nós não sabemos se vai existir outro momento igual a esse. Né? Não sabemos o que vai acontecer, mas é um momento que temos que viver com intensidade. É verdade. A cada momento. O que nós perdemos enquanto família? O que foi perdido no caminho que recupera hoje? Sabe? Assim, é muito abrangente. É algo... Se eu continuar vou falando aqui, não vou nem dar espaço. Eu sei. Eu acredito, inclusive, nisso. Não, gente, olha só. Esse assunto é um assunto muito amplo. Não dá para a gente falar de família em 40 minutos, em 50 minutos e achar que vai ficar ali ótimo. A gente sabe que são muitas coisas para serem abordadas e eu adoraria abordar todas essas coisas com você. Talvez fique até aqui já um convite para uma próxima oportunidade, viu, com você, Joyce. Mas dentro desse assunto que você está falando aí, a gente sabe que a gente tem que ter ambições na vida. É claro que essa constância de informações que entram na nossa casa, pelo nosso lar, é uma coisa ruim, porque isso gera uma expectativa enorme em busca da felicidade, quando cada um tem o seu jeito de ser feliz.
né? A gente tem que ser ambicioso, a gente só não pode ser obstinado. Porque a obstinação ela vai sempre nos fazer viver cada vez mais frustrado, porque a gente coloca cada vez mais expectativas, só que os recursos de um não são os mesmos recursos do outro, as construções internas de um não são as mesmas construções internas de outro, e por aí vai. Agora, Joyce, deixa eu falar uma coisa com você. Antes da pandemia, antes da gente enfrentar esse período de quarentena, a gente reclamava do tempo que a gente dedicava ao trabalho. As famílias, os maridos, os pais, as mães, era aquela cobrança excessiva. Eu tô muito tempo no trabalho, agora eu tenho pouco tempo para estar com a família, tenho pouco tempo para poder desfrutar dos meus filhos. Isso era a cobrança de antes. Hoje a gente está em casa e a gente está clamando a Deus para acabar isso tudo, que a gente não aguenta mais ficar em casa. É até interessante que se você for ler, por exemplo, as tragédias gregas, você vai aprender um pouco como que funcionam os deuses gregos, né? Eles, tipo assim, eles atendiam os desejos das pessoas que eles não gostavam, vamos dizer assim. Então, você quer a família? Toma a família. Só uma analogia. Só que a gente vivia nessa cobrança interna de olha, eu não tenho mais tempo, eu queria ter mais tempo, eu queria passar mais tempo com os filhos, eu queria passar mais tempo com a família, eu queria passar... Bem, agora a gente está. E a gente está clamando para que Deus acabe essa quarentena, a gente está clamando para poder que esse problema acabe, tem gente que não está aguentando mais ficar dentro de casa. Vamos ser verdadeiros. Tem gente que não aguenta mais ficar com os filhos, principalmente com filho pequeno. Coitado, meu Deus. Principalmente. Como que você vê esse cenário, dentro desse cenário, como que você vê, como que a gente pode extrair algo de bom nessa circunstância toda, Joyce? Então, o que acontece é que realmente um dos grandes problemas... Calma aí. Um dos grandes problemas em relação ao tempo, pessoas, pais, isso não é só você, né, que está falando, realmente os pais, eles passam isso para mim, tempo em casa, um dia que não tem aula, os pais já reclamam, uma situação que acontece do nada e é já motivo de reclamação na direção da escola, enfim. Então eu sei que é um período realmente difícil, não vou aqui, ignorar a realidade. É um período difícil, sim. Mas conforme o que você falou, que pessoas reclamam porque não tem tempo, pessoas reclamam porque não tem oportunidade de aproveitar a família, agora é um momento único. Eu vou contar um episódio que aconteceu. Eu estava com um grupo de 10 crianças falando sobre família. E nesse grupo de 10 crianças, 9 estavam expondo as suas realidades, contando o que era a família, e já imagino que saiu, né? Então foi isso aí. Os pais brigando, e eles falavam que era sempre guerra dentro de casa, eles estavam colocando ali a realidade da vida deles. E um aluno, Márcio, encaixa perfeitamente no que você está falando. Um aluno falou assim, a minha família não tem briga. E aquele grupo de 9 crianças estranharam a situação, não tem briga, é impossível, todas as famílias aqui têm briga. As crianças tinham 7, 8 anos. E esse menino falou, não, minha família não tem briga, eu não vejo briga na minha família. E aí eu falei, bacana, e aí, quer comentar sobre sua família? E ele falou assim, quando eu acordo, eles foram trabalhar. E quando eu vou dormir, eles não chegaram do trabalho. Ou seja... criança, ela não tem experiência familiar, ela não tem uma base familiar. E isso foi uma história que eu estou contando. Isso é realidade de muitas crianças. Meu Deus. Então, muitos pais, realmente, eu entendo que em relação à vida profissional, preocupação com os afazeres, preocupação em sustentar sua família. Eu entendo isso perfeitamente. Aqui no sinal da Joyce, pega
de novo. Joyce, você pode voltar? Tem uma pequena travada aqui no sinal. Então, o que eu falei é que em relação a tudo isso, né, que essa correria do dia a dia, que todos nós reclamamos, quem nunca reclamou dessa correria, dessa loucura? Realmente, a gente é uma correria, são atividades, são funções, são tarefas, e a família ela se divide em várias áreas, só que a área mais importante, que é a família, nós deixamos por último. Ou seja, deixamos um tempo curto. E como nós vamos valorizar os papéis que nós precisamos valorizar enquanto família? O papel cônjuge, o papel de pai, um papel atencioso, um tempo de qualidade para com a nossa família. E o que eu vejo que necessita, Márcio, não é você deixar o seu trabalho, não é você deixar a sua academia, não é isso. O que falta é o equilíbrio. Pessoas estão vivendo hoje, famílias estão vivendo hoje totalmente desequilibradas. Não estão tendo equilíbrio. E eu vou trazer um versículo, Márcio, rapidinho. Claro. Em 1 Pedro 5, olha que interessante, em 1 Pedro 5, no verso 8, fala assim, ó: sejam equilibrados, moderados e sóbrios de mente, sejam atentos e cautelosos o tempo todo, pois o seu inimigo, o diabo, vagueia como leão que ruge com fome feroz, procurando por alguém a quem ele possa devorar. Olha isso, gente. Sejam bem equilibrados, isso é bíblico. Se eu não tiver equilíbrio na minha vida, Márcio, se os pais não tiverem equilíbrios, quem eles vão formar? Nossa. Que cidadão será esse? Que criança vai se criar? Que adolescente é esse? Exatamente. A vida precisa de equilíbrio, nós precisamos equilibrar. Nós não podemos trabalhar demais e dar tempo de menos para a nossa família. Nós não podemos dar tempo demais para a nossa família e trabalhar de menos. Nós não podemos ser nervosos demais e nem calmo demais. Não podemos, se nós formos pais que falamos demais, vamos ter problema. Mas se a gente falar de menos, vamos ter problemas também. Exato. Então, a nossa vida precisa de equilíbrio. Quando eu vejo esse assunto de pais que trabalham, de pais que têm que sustentar, eu não sou contra, porque eu e meu esposo, a gente trabalha. Só que a gente tenta equilibrar o tempo todo. E esse é o nosso desafio. Trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Porque nós somos formadores. Nós estamos formando. Depende de nós, responsáveis. Quando eu falo responsável, Márcio, eu estou abrangendo aqui o tio, a avó, o pai, a criança que tem esse adulto aí. Sim, eu concordo plenamente, concordo. E é interessante você falar nessa questão do equilíbrio. Eu fico pensando exatamente nas construções emocionais que a gente deixa de estabelecer justamente num período muito crucial na vida de um filho. Por exemplo, a gente vê pais trabalhando de forma intensa fora de casa, né? Os pais que trabalham fora de casa, não que eles trabalhem de casa, fora de casa. Não que os que trabalham em home office não trabalhem tanto, mas, enfim, pais trabalhando excessivamente fora de casa. Quando eles chegam do trabalho, eles estão extremamente cansados, sobrecarregados, estressados do trabalho, de ter que enfrentar transporte público, de ter que enfrentar pessoa chata no trabalho, chefe exigente no trabalho, enfim. A gente pode verificar com frequência uma configuração de abandono infantil dentro do próprio lar, emocional, de abandono emocional infantil dentro do próprio lar. Não é que os pais desejassem fazer isso. Os pais, longe deles, os pais amam os seus filhos, os pais não desejam fazer isso. Mas pensa na configuração. Cansaço do trabalho. Às vezes tem gente que trabalha longe de casa, tem que pegar 3 conduções para poder chegar no trabalho, para poder voltar para casa. Chegam dentro de casa extremamente cansados, os filhos daquela atividade intensa, querendo atenção. A gente já vê uma configuração de abandono emocional, aí, nesse caso das crianças. Aí a gente entra agora nesse período de quarentena, de reclusão social, aonde a gente vê as pessoas sendo colocadas de forma repentina dentro de casa, ok? Retirada dos seus afazeres diários de trabalho, etc. E aí eles entram numa busca, numa condição desenfreada
pela autoprodutividade. As pessoas querem se sentir importantes, querem se sentir produtivas. Então elas começam. Novamente, a gente percebe uma outra configuração de abandono infantil dentro da própria casa. Os pais estão em casa de quarentena e tem exatamente essa situação toda. Novamente, uma configuração como essa. Os filhos sofrem. Então, como lidar com essa questão e ainda construir laços importantes na vida dos nossos filhos, Joyce? Quando você fala desse abandono emocional, entende-se o que acontece com a criança? Ela tem uma carência afetiva. E essa carência afetiva, Márcio, ela vai gerar grandes problemas futuramente. Então, estamos vivendo esse período de pandemia, estamos de quarentena dentro de casa. E muitos de nós, enquanto família, muitos de nós, enquanto responsáveis, enquanto pais, nós estamos resguardando a nossa família dentro de casa, para que o vírus não chegue. Okay? Estamos fazendo de tudo, possível e impossível, para que o vírus não chegue e para que a morte não chegue até nossas casas, nossas famílias, né? Para que nossos filhos não cheguem ao óbito. É o que a gente entende, pelo menos que a mídia passa esse vírus de forma aterrorizante. Então a gente está se protegendo os nossos. Tudo bem? Só que eu vou te dizer uma coisa, Márcio. A probabilidade de quando acabar essa pandemia, crianças que estão sendo protegidas do vírus hoje dentro de casa são as mesmas que vão lá para fora, que vão lá para os consultórios psicológicos futuramente. Porque famílias estão protegendo do vírus que não chega até a sua casa, mas estão liberando dentro de suas casas um vírus de forma intensa. E é muito pior do que esse Covid-19 aí. Então, a carência afetiva, ela gera um abandono. É como se fosse um buraco dentro delas e essas crianças vão tentar futuramente suprir essa carência de todas as formas, enquanto ela tem aquele buraco ali para ser preenchido. Então, nós, enquanto pais, o que nós podemos fazer nesse período é abraçar as nossas crianças o tempo todo. É claro que pais estão preocupados com o amanhã, com o que vai ter, se vai ter condições de pagar o boleto, se vai ter alimento para trazer para sua casa. Eu entendo perfeitamente isso. Mas nesse período, nessa pandemia, nessa quarentena, nós temos que ter a criatividade de aproveitar cada momento, cada oportunidade e de reinventar a nossa família, escrever uma nova história. Uau. Eu entendo que entendo como é complicado, mas a carência afetiva, Márcio, ela é algo tão sério. E segundo os estudiosos, a criança que sofre de carência afetiva, ela tem o seu cérebro de 20 a 30% menos desenvolvido do que uma criança na mesma faixa etária. Meu Deus. Caramba. Ou seja, que isso? Futuramente. Que retrocesso. Oi? Que retrocesso. Isso aí. Ou seja, teremos crianças aí guardadas dentro de casa de um vírus, mas o que nós estamos liberando para nossas crianças dentro de casa? Nesse período, a casa ela precisa ser um lugar de apoio. Precisa ser porque, Márcio, não somos só nós, pais, que estamos passando por essa situação. As crianças também estão passando por isso, por esse momento. Não somos só nós preocupados com o emprego, também estou sem o trabalho nesse momento. Preocupados com o emprego, com a correria, tudo parado. Mas as crianças também estão paradas dentro de casa. E como estamos lidando com essa criança? O que nós estamos fazendo para acrescentar na vida dessa criança? Porque vai ser muito ruim, Márcio, eu olhar para trás, passar essa pandemia, essa quarentena, colocar a mão na consciência e pensar como eu não aproveitei a oportunidade. Que a cada dia, nós, enquanto família, nós temos que ter a oportunidade de criar métodos. E não porque o que acontece muito, na realidade, famílias terceirizando a educação dos filhos. E agora a gente eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você tocou no ponto-chave. Porque presta bem atenção. Presta bem atenção, Joyce. Olha a configuração. Pais, eles dedicam as suas vidas nas construções das suas carreiras e estudos. Nada contra. A gente tem que melhorar, sim. Temos que melhorar sempre. Foi como eu falei no início da nossa fala.
a gente tem que ter ambição. A gente só não tem que ser obstinado na nossa ambição. Pais dedicando as suas vidas o tempo inteiro na construção das suas formações e carreiras. Em muitos casos que eu já vi, já presenciei, já ouvi casos, pais acabam buscando a escola como um lugar para terem mais tempo para si. Isso, para mim, já é uma inversão de valores e papéis. Os pais não buscam mais escola para poder os filhos terem educação e desenvolverem cognitivamente. Buscam um lugar para ter mais paz para si, mais tempo para si. Nesse isolamento social que a gente está vivendo hoje, por exemplo, não dá para transferir a formação moral de uma criança para uma escola e nem para uma instituição religiosa. É o pai dentro de casa que tem que assumir essa responsabilidade. Então, como buscar uma competência essencial para esse tempo que a gente está vivendo, Joyce? O que acontece realmente, assim, essa parte de terceirizar a educação, né, isso acontece por demais. Eu que trabalho diretamente lidando com famílias e crianças, eu vejo isso, né, direto. E famílias, o que é a família? Para que serve a família? Um lugar para dormir, uma casa? Família é construção, é o que eu falei também lá no início. Quando a gente vira adulto, a gente se esquece que nós já fomos criança. E tudo que nós, enquanto pais, tudo que você vive, Márcio, tudo que a sua esposa, tudo que eu, enquanto mãe, enquanto pai, tudo aquilo que eu vou liberar dentro da minha casa para com a minha família, é aquilo que o meu filho vai ser. A responsabilidade, ela é minha. O meu filho está em construção, está em formação. E eu sou a pessoa que vou moldar essa criança. Uau. Nós temos esse poder de moldar o cérebro da criança, não de forma direta, né, não colocar a mão, mas de forma indireta. Nós, enquanto pais, nós temos o poder, Márcio, de influenciar de maneira positiva a vida dos nossos filhos. Verdade. Existe a crença positiva, eu acredito nisso. Eu estudo para isso porque eu tenho certeza. Nós temos autoridade, nós somos autoridade do nosso lar. Nós não temos que delegar essa função para ninguém, porque ninguém melhor do que nós para criar a nossa criança. Uau. Tem pai, né? Existem pessoas assim, que deixam as crianças em igreja, é igual a situação de salinha, né? Fica aí que eu vou assistir o culto. Fica preso aí, não é ficar preso aí. Vai aprender também que eu vou aprender. Então a criança, ela está ali sendo construída. E quem é o grande responsável dessa construção somos nós adultos. Exatamente. Nós estamos em construção, mas nós já passamos por esse processo. E aquilo que a minha criança vai ser amanhã, cabe a mim, como mãe, como pai, liberar sobre a vida dele. É claro que, chegando a uma certa idade, ele vai ter suas opiniões, ele vai ter, né, suas ideias. É claro, eu entendo isso também. Mas para que, sabendo disso, sabendo que de acordo com as mudanças que a sociedade vem influenciando, daqui a pouco essa criança vai virar um adolescente e vai ter suas ideias, suas opiniões. Mas o que a minha ideia, a minha opinião, o que a nossa crença enquanto família, como foi liberado para essa criança? Exato. Ser tão forte a ponto de, quando pessoas falarem o contrário para os nossos filhos, eles estarem totalmente estabelecidos com a resposta deles. Isso depende de nós. Uau. O que nós temos feito? Como nós temos liberado isso? E quando eu falo, esse período, Márcio, de quarentena, para mim, tem sido, claro, um desafio em relação ao financeiro e tal, preocupação, mas enquanto família, gente, eu vejo como algo muito positivo. Uhum. Eu vejo como algo muito bom. Exato. Eu posso fazer com a minha filha hoje o que eu não podia fazer ontem. Eu posso dormir com ela, eu acordo, tomo café com ela, eu acordo, eu almoço com ela, eu sento à mesa com ela, eu janto com ela, eu lancho, posso ver um filme, eu posso conversar. Eu não estou falando que vamos ficar 24 horas com a nossa criança, porque não tem como. Claro, são os afazeres aí. Mas o momento que nós temos pode ser de qualidade. Uau, uau. Quando é que vamos ter uma outra oportunidade dessa? Uau. E quarentena não é a mesma coisa de férias, tá? Porque férias você não vai aproveitar tanto quanto um período de quarentena.
Porque férias você sai para outros lugares. Quarentena não, você está ali, ó, preso com a sua família. É verdade. Então é um momento de que todos o que nós estamos falando, assim, de reescrever, de recriar uma nova história, nós temos essa autoridade. A autoridade foi dada a nós. Uau. Poder, sim, de influenciar, de capacitar os nossos filhos. O que nós temos liberado para eles? O que nós temos falado? O que nós temos firmado para eles? Enquanto pai, enquanto mãe, isso tudo vai fazer parte. A gente pode pensar, Joyce, isso que você está falando é algo muito, muito raso. Não é. A gente está introduzindo isso dentro deles de uma maneira inconscientemente. Tudo que você liberar sobre o seu filho, ele vai ser. Uau, uau. É o poder do nosso Deus, né, Márcio? Com certeza, claro. Engraçado, eu acho disso que você está falando, desculpa te cortar, Joyce. Eu fico pensando que tem gente que tem medo de constituir família, tem gente que tem medo de ter filhos. Eu penso pela perspectiva do otimista, né? A gente tem que ser otimista. Nossos pais foram otimistas, eles casaram, tiveram diversos problemas e ainda tiveram filhos. Nossos pais foram otimistas. Eu acho que a gente tem que... Ninguém nunca vai saber nascer sabendo melhor. Ninguém nunca vai nascer sabendo. Mas a gente, pelo menos eu percebo nessa sua fala, que a gente tem que ter uma responsabilidade de que, cara, eu estou decidindo em constituir uma família, em ter filhos. Então eu tenho que pensar macro. Eu tenho que pensar expansivo, eu tenho que pensar que eu vou ter esse papel dessa construção e dessa modelagem na vida das crianças é minha responsabilidade, não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade da igreja, de instituição religiosa. A gente, como é religioso, a gente ouve uma pessoa falar assim, mas eu criei meu filho na igreja e agora ele se desviou. E aí uma vez uma pessoa virou para mim e falou isso. Eu respondi para ela, falei, olha, está aí que está o problema. Você criou o seu filho na igreja, o seu filho tinha que ter sido criado em casa, com os pais, com as mães, não exatamente dentro da igreja, não é na igreja que se cria filho, dentro de casa. São os princípios morais, não é essa transferência de responsabilidade. Então, é aí que eu percebo que a gente não vai saber tudo. Eu tenho 2 filhos, uma de 5, um de 2, e cada dia é um desafio novo, mas que a gente tem que ter a responsabilidade de falar assim, não, cara, eu tenho que aprender o que eu não sei para seguir em frente. Porque se você não tem perspectiva de futuro, você abre oportunidade para crise. Isso aí. E, Márcio, fiz igual a escola, viu? Eu vi. Márcio, eu até esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, falando de crise, falando de família, a família é um desafio constante. Né? Você viver em família hoje é um desafio. Porque você constrói, alguém desconstrói. Você constrói, alguém desconstrói. Você constrói, alguém desconstrói. Se você não construir mais? É verdade. É verdade. Então, nós vivemos em processos. A família é um processo. O Covid aconteceu, de repente. Não é claro que não vai ser 2 meses que eu vou fazer minha família mudar. Não são 2 meses, né? Mas é um início. É um início para que as coisas venham se encaixar. Como eu falei, existem hoje muitas famílias desequilibradas. Agora é o momento. Vamos achar que onde foi que eu me perdi? Exato. Gente, onde foi que eu me perdi? Vamos voltar, vamos encaixar, vamos conectar as informações. Quem eu sou? Exato. Onde está? Onde nós estamos? Para onde vamos? Sabe? E quando você fala desse período de crise, Márcio, nós sempre vamos viver e passar por crises. Sempre. Vamos passar por crise financeira, vamos passar por crise existencial, vamos passar por crise familiar. A crise, ela faz parte da vida do ser humano. Faz parte. E algo muito interessante, até coloquei nas minhas redes sociais, no Instagram, que eu falei que a família ela precisa ser resiliente. E eu trago isso com intensidade. Nós, nesse período de pandemia, de quarentena, a nossa família ela precisa ser uma família resiliente, Márcio. Só vai sobreviver a essa crise toda
quem for a família resiliente, o indivíduo que for resiliente vai conseguir sobreviver e tirar proveito de toda essa situação. Porque em meio a essa toda... Pode falar. Conclua, por favor. Porque em meio a essa crise toda, o que nós, enquanto pais, nós temos que fazer é guardar o nosso filho da crise? Não. É trazer ele e passar pela crise com ele. E também não é ficar na crise. É passar pela crise em família. Eu pego esse exemplo, falando assim, eu penso como uma onda. O surfista. Quando o surfista vai para o mar, né, ele pega ali sua prancha, não sei muito não, mas eu imagino, ele vai para o mar, pega a prancha ali, e a onda vem, ele tenta surfar, e a onda vem e derruba ele. E ele volta ali, né, volta, se posiciona, começa a analisar a onda, ele quebrou aqui, me derrubou ali, e se posiciona e a onda derruba de novo. Mas ele insiste e tal, vai chegar uma hora que ele vai subir na prancha e vai conseguir surfar na onda. Exato. É uma família resiliente. É você surfar em meio às dificuldades. Uau. Porque é um momento de crise, dificuldade, sempre vamos passar. Você ia falar? Não, eu ia te perguntar, você está falando de resiliência. E resiliência é um termo que veio da química, né? Onde a capacidade que a borracha tem dela ser altamente aquecida e ela depois retornar ao seu estado original. Eu tinha te perguntar o que a gente poderia ressignificar na família nesse tempo de dificuldade que a gente está passando. Tem algo fundamental, Márcio. Assim, claro que existem vários tópicos para ser falado, para se organizar, mas o momento de hoje, até tive uma experiência essa semana em relação a esse assunto que ficou na minha cabeça. E o que nós podemos ressignificar, Márcio, é o que eu acho que está perdido há muito tempo. E essa quarentena veio ou trazer solução ou piorar a situação. Famílias, crianças, eu vou falar da minha realidade, né? Crianças e adolescentes, Márcio, eles estão totalmente perdidos em sua identidade. Crianças, elas não sabem a sua identidade, a sua origem, não sabem o que serve, como... não sabe nada dos seus pais, não sabe nada deles. E é nessa hora que muitos adolescentes e jovens vão procurar fazer coisas erradas. Mas a identidade, ela está totalmente perdida. É o que eu vejo isso. E eu falo, Márcia, agora, algo que me deixou assim incrível. Eu lendo, né, eu falei, gente, eu tenho que falar isso. A identidade é algo que nossa família precisa estabelecer, ressignificar. Se está perdido, colocar agora. Agora é o momento. Gente, agora é o momento de pegar a sua família e ressignificar a história da sua família. Isso é até um tópico, Márcio, que os psicólogos, eles orientam quando os adolescentes estão totalmente perdidos, envolvidos com drogas e tal. Os psicólogos, eles orientam as famílias a abraçarem essa pessoa, ressignificar a sua história familiar, contar de onde eles veem, os pais contarem para os seus filhos de onde eles veio, como foi a vida deles, como foi a infância. Isso traz uma ressignificação na vida do adolescente. Isso eu vou trazer agora para o nosso contexto. Então, a identidade é algo que nós precisamos ter. E eu lembro de Jesus, né, a passagem de Mateus 4, versículo 3, se eu não me engano. Né, Jesus, ele estava no período de jejum. Né, foi passar estava no período de jejum. E naquele período, o diabo ele foi liberado para provar Jesus naquele momento. Né? E o diabo chega até Jesus e fala, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E nesse momento, eu penso comigo, o que o diabo fez? O diabo ele quis dizer para Jesus, se você é o filho do cara, do poderoso, ou melhor, quem é o seu pai? Quem é você? Transforma essas pedras em pães. Exato. Mexendo com a identidade de Jesus, mostrando para ele, agora você está órfão, você está sozinho, você não tem ninguém. E olha o que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é incrível. O que Jesus mostra para ele? Eu sei quem é o meu pai. Eu tenho a minha identidade.
Porque sabe o que está escrito em o último versículo de Marcos 3, versículo 17? Antes disso tudo acontecer, Márcio, o que Deus falou para Jesus? Ei, Jesus, você é o meu filho amado, a quem me compraze. E depois aconteceu isso. Olha, gente, isso é incrível. Deus afirmou a identidade de Jesus, meu filho. Você é o meu filho. Preste atenção, você é o meu filho. Gente, o que nós estamos fazendo? Precisamos afirmar a identidade da nossa família, esse momento riquíssimo. Aproveitar cada detalhe, cada momento. Nós podemos mudar uma geração. Nós podemos mudar, impactar uma geração. Depende, às vezes, da nossa boca, da nossa palavra. O que está saindo. Exatamente. Sabe? Podemos profetizar sobre nossos filhos. Você é isso aqui, você é assim. Antes de dormir, a minha família... eu sempre pergunto a Manu, Manu, o que é você? A Manu fala, eu sou Emanuele Araújo, filha da Joyce Araújo, do Erisson Araújo, filha de Deus, princesa. Vai falando, sabe? Várias coisas. Nós precisamos fazer isso enquanto família. Mas oportunidades perdidas. Agora é o momento. Você está falando, Joyce, de marcar gerações, de você reconstruir a identidade de pessoas, e você trabalhando isso. É claro que uma geração não muda única e exclusivamente com uma pessoa. É uma constância de hábitos sendo construída até criar-se uma tradição. Mas é importante começar a partir de algo, a partir primeiro da minha própria casa, minha própria família. E você está falando dessa questão de você criar mudanças de tradições, né? E aí eu lembro de um poema de Manuel de Barros, que diz assim: cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparâmetros. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. A gente vive hoje num período de tecnologia. É a era da tecnologia, é a era da informática. A gente sabe que essas coisas são importantes para a nossa vida, para a melhoria de diversas questões da vida. Celular e televisão como refúgio para produzir. Isso, vamos lá, deixa eu refazer aqui. Celular e televisão como refúgio integral para produzir paz e liberdade. Produz um tipo de metamorfose nas crianças e na família ao longo prazo. Como que você lida com essa situação? Como lidar com essa situação tecnológica? Como lidar para não criar essas transformações que a gente vai ter que remediar coisas no futuro? Vamos ter que lidar com problemas. Como não chegar até o futuro para ter que lidar com esses problemas, voltar no passado de novo, enfim. Como lidar com essa situação toda, ainda mais em período de reclusão social e quarentena? Esse período aí, impossível não mexer, não deixar a criança ali participar. Uhum. Até porque as aulas, elas precisam estar ali antenadas, né? Com o seu aparelho, seu aplicativo. Uhum. Então, a aula, ou seja, ela já vai usar a mídia social para poder estar atualizada. Mas, claro que eu sou muito chata em relação a isso. Porque isso tudo traz um transtorno muito grande. A criança que ela é viciada em redes sociais, Márcio, olha que interessante. A criança não, a pessoa que ela é viciada em redes sociais, porque isso traz um vício. Você todo dia você quer mexer, né? Você quer fazer parte ali, você quer estar ali e tal, você quer estar mexendo. A pessoa que é totalmente viciada, isso eu venho trazendo isso para a criança, a área do cérebro dela afetada é a mesma área que um dependente químico. É a mesma região afetada da criança que tem por internet. Uhum. E é a área da atenção, e da decisão. Nossa. Então, muitas crianças hoje que estão, que não tinham acesso direto e agora estão... Ou seja, o vício ele surge. Se a criança ela for viciada e não tem problema agora, futuramente vai ter um problema, sim, correlacionando em relação à constância ali desse uso. Até mesmo o pai, né, Márcio, nesse período. Com certeza. Criança com o celular na mão é criança quieta.
Descanso, toma aí o celular, fica mexendo. Eu entendo que às vezes na correria, você fazendo um monte de coisa, a criança pega o celular e ela fica quietinha, é complicado. Mas o que eu, enquanto psicopedagoga, posso falar, coloca limite, coloque regras, sabe? Usar todos os dias, vai ter a aula, e depois da aula você usa 1h30 ou 2 horas no máximo para brincar, ou para fazer um joguinho. Mas não pode deixar a criança com o celular o dia inteiro, longe dos olhos dos adultos, tá? Porque assim, eu nem vou comentar os casos que eu sei, Sim. casos terríveis em relação a isso, porque é um assunto enorme, então não tem como nem começar. Mas em relação à criança, não deixar fora. Se for preciso utilizar o computador, o celular, que use no local perto, que o adulto esteja perto dessa criança, para que ela não venha procurar coisas erradas ou chegar a algum ponto errado que você não queira, que nós adultos, né, não temos o desejo que essa criança perca a sua inocência de uma forma errada. Então, coloque o computador, o celular de forma acessível para todos, coloque limite, coloque regras, porque realmente nesse período não tem como eu falar, tira celular, anula tudo. Não tem como, eu entendo isso. Então, assim, vai ter a aula, depois coloca um limite, uma regra para a criança. E, claro, fora dessa regrinha, vai depender, claro, do pai ali presente, ou criar uma brincadeira, criar uma... Vai lá no meu Instagram, gente, tá cheio de dica lá. Pega lá o papel, joga bola, porque a criança... É verdade. Né? E outra coisa, a criança está estressada dentro de casa. O que ela vai fazer? Não pode ir para a rua, não pode ir na casa de ninguém. Ela vai para o celular ou vai ficar no computador. Celular ou televisão. Né? Então, assim, é algo muito delicado, porque se ela não tem um problema hoje, amanhã ela pode ter um problema. Nossa, Joyce, já tem gente, o Adiel, que mandou mensagem aqui agora pra gente, eu já vi, se não me engano, outra pessoa também falando sobre isso. Vamos precisar dar continuidade a esse assunto, que é um assunto tão extenso, que é um assunto que envolve a todos. A pessoa ela não pode ser pai, mas ela é filho. E ela não pode ser, ela é marido, ela é esposa, ela pretende, ela tem a intenção de ser pai, de ser mãe. E como a gente está passando por situações bem delicadas e singulares em relação à família, principalmente nesse período de tão estresse. Parece que esse período ampliou, né, o estresse. Então, Joyce, a gente vai dar continuidade a isso. Já se prepara. Está terminando? Está terminando? Já estamos. Faltam alguns poucos minutos. Por favor, pode falar. Para fazer alguma pergunta? Não, pode falar. Eu queria acrescentar aqui algo muito interessante também, que eu acho muito relevante agora para falar. Essa situação de escola é uma área que eu estou, né, por dentro, eu posso falar. Eu sei que existe, né, muitos pais preocupados e atarefados com atividades em casa, ainda tem que parar um tempo para dar atenção à sua criança dentro de casa, nos afazeres com atividades em casa. Ou seja, atividades que a escola está liberando, né, para que os seus filhos façam em casa. Talvez pode ser que a escola ou a professora libere de forma excessiva, ou seja, muito conteúdo. E o pai acaba enlouquecendo ali com a criança para poder liberar um tempo necessário, ok? Ok. Só que existem alguns fatores interessantes aí. A escola ela precisa liberar o conteúdo, porque é o trabalho dela. Ok? Muitos pais não estão dando conta dessa grande, né, dessa vasta de atividade, essas funções, tanta coisa para fazer. Tem até educação física para a criança fazer em casa. Muitos pais não estão conseguindo, não estão se adaptando com essa novidade, que é uma novidade. Sem dúvida. Pai não é pedagogo, né? Nem todo pai é pedagogo. Isso o pai é professor, é médico, é tudo. Né? Então, o pai, ele vai se redescobrindo aí, vão se redescobrindo suas funções aí. E o pai ele tem que entender que nesse período o filho precisa contar com ele nessa área aí. Se o pai não entende o assunto, ele precisa procurar meios na internet, ou ele vai aprender para depois ensinar. Esse período a criança precisa contar com o responsável. Exato. Né?
tem outra situação também. Muitos pais reclamam. Tem muita atividade para fazer, eu não vou dar conta, eu não vou fazer mais nada. É só para lembrar agora o seguinte: o professor na sala de aula, ele passa trabalho no livro, ele passa trabalho no caderno de aula, ele passa trabalho no caderno de casa, tem tempo para merendar, tempo para a criança entrar e tempo para a criança sair. E um professor consegue dar conta de 25 crianças dentro de sala de aula. Como que um pai não consegue dar conta de um filho ou 2 filhos dentro da sua casa? Nossa. Então, assim, é só uma reflexão aí para o pai, que às vezes pode estar reclamando, mas às vezes é devido ao seu tempo de qualidade. Não tem tempo para liberar para o seu filho. Tá aí uma próxima oportunidade, de repente, de tema, como trabalhar as descompensações escolares e dos pais em relação ao tempo de ensino e desenvolvimento dos filhos. Vamos trabalhar isso então, viu? Esse tema é muito importante, muito importante. E uma dica, Márcia, assim, se o pai está sentindo isso de forma excessiva, abusiva, ele pode entrar em contato com o diretor, tá? Com o professor. Por quê? A criança tem um período de estudo, vamos dizer que é à tarde, de 1 às 5. Então, nesse período de 1 às 5, o pai tem total liberdade para entrar em contato com o professor ou com a direção da escola e falar as suas situações. Muito bom, Joyce, muito bom. Não está na escola, mas ela está em casa. Então, a mãe pode pegar e ligar para poder tirar todas as dúvidas ou dialogar mesmo, Márcio. Não estou entendendo. O que eu posso fazer? Tem como me falar uma aula extra ou me ajudar? Hoje, gente, é um período de escola se unir com os pais. Não pode haver uma desunião, e sim uma união, porque estamos agora em prol da criança e do adolescente aí dentro de casa. Exatamente. Nossa, Joyce, eu juro para você, eu queria ter muito mais tempo para poder conversar com você, ouvir você falar a respeito disso. Eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando com a gente, pelos comentários, por todas as coisas que estão falando, realmente é um assunto muito importante. A educação dos filhos, o desenvolvimento dos filhos. Minha cabeça daqui está pensando em vários outros projetos para trabalhar, de repente, só desenvolvimento de criança, de filho, adolescente, jovem. Eu sei, vamos conversar, vamos reunir. Eu vi que tem outros professores aqui junto aqui com a gente, de repente a gente pode fazer uma live aí, todo mundo junto no Zoom, e a gente tem uma amplitude. Vamos ver, vamos conversar. Reinventar, bora. Exatamente. Eu particularmente acredito e defendo na ideia de que nós, pessoas de caráter religioso, a gente precisa pensar nas questões sociais, né, nas dificuldades sociais, e a gente trabalhar para poder trazer instruções para intermediar conflitos, instruções para trazer insights, para resolver problemas, para poder orientar quanto a crises. Esse é também um papel da igreja, esse também é um papel nosso como pessoa, como pessoas do reino, como cidadãos, ensinar a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. Joyce, eu te agradeço muito, muito, de verdade, muito feliz com tudo que você falou, eu aprendi demais. E aí, assim, eu queria te fazer uma última pergunta para a gente ir para os nossos finais. O que é a vida para você, Joyce? Vida, para mim, é única. Se você não souber utilizar ela, você vai desperdiçar. A vida é cumprir um propósito. Para mim, a vida é cumprir um propósito, é marcar gerações. Isso, para mim, define marcar gerações, cumprir um propósito, marcar gerações. Uau, maravilhoso. Joyce, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas suas instruções. Obrigado, que Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando, te dando luz para você continuar trazendo esperança. Gente, para quem ainda não conhece a Joyce, entra no canal da Joyce aqui no Instagram. Ela ainda não tem um canal no YouTube, mas vai abrir. Ela dá dicas excelentes do que você pode fazer para poder cuidar das crianças, desenvolver as crianças. É muito importante e extremamente construtivo para a sua vida. Joyce, você gostaria de agradecer alguma coisa? Eu te dou esse espaço aqui agora para você.
Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, me senti totalmente lisonjeada por estar aqui participando dessa live riquíssima. Admiro muito você, a sua esposa, a sua família. Obrigado. Então, para mim, não tem como desperdiçar esse momento único, incrível. Dizer que admiro, amo de verdade você, Vânia. São pessoas que moram no nosso coração. Com esse trabalho lindo, só tem a acrescentar na vida de pessoas, né? E só para resumir, tem quanto tempo? Tem quanto tempo? 2 minutos. Só para finalizar. Nós, enquanto família, gente, vamos aproveitar esse período de quarentena como um período único, viver em família, beijar. Nem falei do que o beijo libera, do que o amor, do que o abraço libera, hormônios do prazer, hormônio da felicidade. Eu também não falei que esse período de ameaça, de medo, a criança fica totalmente estressada. Então, vamos liberar amor para a criança, vamos liberar, vamos dar beijo, vamos dar abraço, liberar ocitocina, endorfina, serotonina. Gente, a criança está à base de estresse, a família está estressada. Então, o cônjuge vai se abraçar, vai se beijar, vai aproveitar os momentos únicos, porque não sabemos se vamos ter outro momento desse. Acredito que nunca mais, né? Então, vamos valorizar esse período, para olharmos para trás e falar, valeu a pena esse período de quarentena. Uau. Joyce, ao vivo aqui, topa o segundo round? Bora, então. Vambora. Bora. Gente, para finalizar, eu quero dar 2 coisas para vocês. Na próxima quinta-feira, a gente ia ter o final do nosso projeto, Nós e a Vida Pós-Covid, mas o final vai ser com a Joyce, na nossa continuidade, na nossa terça-feira que vem. De novo com a Joyce, falando sobre família, desenvolvimento familiar. A gente vai sentar junto aí, vamos debater, vamos construir isso aí. Mas eu queria dizer para você que na quinta-feira que vem a gente tem mais uma pessoa para poder falar sobre gestão de si em tempos de crise. Como enfrentar as dificuldades, como enfrentar a si mesmo nos períodos de reclusão, de crise e dificuldade. Para finalizar, eu quero deixar uma frase para vocês, que também é do Pequeno Príncipe, para reflexão. Poucas pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Que a gente se lembre disso sempre. Joyce, um beijo no coração. Muito obrigado a todos vocês.